Graça e paz. Espero que seu dia tenha começado muito bem, assim como o meu também começou muito bem, apesar desse clima chuvoso. Hoje está muito frio aqui. Eu moro em Belo Horizonte, eu não sei onde você mora, mas que Jesus te abençoe e abençoe você aí na sua cidade, exatamente onde você está. Mas antes de orar, vamos refletir sobre algo, né? Imagine que você esteja andando você pegue o seu carro e de repente você acelere com seu carro. E em alta velocidade, de repente, você bate em outro carro. Aí, o que acontece? Para a honra e glória do Senhor, você não morre e nem mata ninguém, né? Mas você vai ter que pagar aquela multa, não vai ter? Você vê consequências daquela multa. Você vai ter que indenizar a pessoa a quem você prejudicou, não vai? Não é? Por mais que você seja uma pessoa boa, por mais que você seja uma pessoa equilibrada, você vai dizer assim: foi só aquela vez. Olha, eu não sei o que deu em mim. De repente eu comecei a acelerar e de repente aconteceu aquilo. Mas não vai ter como tirar de você aquela indenização. Não vai ter como tirar de você aquela multa. Não vai ter como tirar de você aquele dano. E assim são as nossas faltas com o Senhor. Assim são os nossos pecados. É isso que a Bíblia chama de consequências dos nossos pecados. Viver as consequências do nosso pecado. O Senhor perdoa? Perdoa. Nós nos arrependemos, pedimos perdão? Pedimos. O Senhor perdoa? Perdoa. Mas o Senhor, Ele não tira as nossas consequências de nós. Moisés já dizia isso: o Senhor é bondoso, o Senhor é zeloso, mas o Senhor é fogo que consome, mas o Senhor não tira a consequência, não inocenta o culpado. Ou seja, Ele não tira dele a sua consequência, né? A sua culpa. E tem pessoas que às vezes nós estamos passando por situações que são consequências dos nossos pecados, né? Há pecados cuja consequências deles é para a morte. É para a morte. Tipo os pecados da área sexual, né? Aí a pessoa pede perdão? Pede. É claro que o Senhor perdoa. Então, para a glória do Senhor Jesus, aquela pessoa não vai perder a salvação. Mas vai vir uma consequência terrível. Claro que vai vir. Claro que vai vir. Porque a Bíblia é pecado. A Bíblia não está. Ah, pecado é pecado, irmã. Não. Existe sim pecados graves. Existe pecados. Quem fala que pecado, pecadinho é pecado, que existe, que pecado é tudo igual, é porque não conhece a palavra de Deus. Existe níveis de pecados, né? E assim como existe níveis de consequências. E para cada um sofre a consequência do seu pecado de uma forma. Isso é só o Espírito Santo é que sabe. Mas o importante, irmã, é como você, irmão, é como você enfrenta a consequência do seu pecado, né? Davi. Davi, ele foi um homicida. Ele foi um homicida. E ele enfrentou a consequência do pecado dele, né? O Senhor perdoou, ele se arrependeu, o Senhor perdoou, perdoou. E como que ele enfrentou a consequência do pecado dele? Continuando servindo ao Senhor com alegria, com temor, adquirindo mais temor, adquirindo mais amor. O Moisés desobedeceu uma ordem de Deus. E como que ele enfrentou a consequência desse pecado, Senhor? Aceitando a consequência de Deus. O Senhor falou com ele: Moisés, você se rebelou contra mim, você praticou rebelião contra mim. Você, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Moisés foi salvo? Foi. Mas a consequência foi não entrar na terra prometida. E Moisés continuou servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor até o resto dos dias dele. Até o resto dos dias dele, né? Porque quem verdadeiramente ama o Senhor, procura entender essas coisas. O rebelde não, o rebelde quando ele é corrigido, ele sai da presença do Senhor, ele se revolta e ele sai da presença do Senhor, porque ele não aguenta, ele não entende essas coisas, ele acha que o simples fato dele pedir o perdão é o suficiente para que seja apagado dele toda a consequência. Ele não quer pagar a multa, né? Ele quer viver, continuar na transgressão da lei.
Isso não é ser povo de Deus, isso não é ser povo de Deus, né? Se você olhar para toda a história, você vai ver homens de Deus que transgrediram, mas continuaram servindo ao Senhor. Tamar, ela não era do povo de Deus. Ela não era, mas ela convivia ali dentro de um clã familiar que era do povo de Deus. E ela pecou. E quando o sogro dela deu para ela a ordenança, ela continuou ali, vivendo dentro daquele clã. Ela continuou vivendo dentro daquele clã. E por isso ela entrou na genealogia de Jesus. Porque da linhagem dela, da descendência dela, veio o Messias. Então, nós temos que aceitar isso. Todos nós, quando erramos com o Senhor, nós vamos pagar a consequência dos nossos pecados. Mas nós temos que continuar permanecendo na presença do Senhor e pedindo dele a misericórdia. Porque ele pode adiar tudo isso, né? Às vezes, minha irmã, a consequência do seu pecado é uma doença que você está enfrentando hoje. Talvez é o desemprego, né? Talvez é o desemprego, talvez é a separação do seu casamento, né? Talvez foi a separação, talvez foi o divórcio que bateu na tua porta. Mas aí você tem que se arrepender no Senhor e falar: Senhor, anula de mim essa consequência, tenha misericórdia. Davi diz que melhor é cair na mão do Senhor do que cair nas mãos dos homens, porque o Senhor, a qualquer hora, ele pode ter misericórdia e falar: chega, basta. É um novo tempo, chegou um novo tempo. Amém? Então não se angustie, não se angustie. O pai que ama o filho, ele corrige. O Senhor nos ama e ele nos corrige. Porque se ele não nos corrigisse, se ele não nos corrigisse, a gente nunca entenderia o que é consequência, o que é pecado. A gente nunca iria saber, né? Nunca. Então a gente aprende para a gente poder ensinar. Né? A gente aprende para poder ensinar e para ficar cada vez mais santo, cada vez mais parecido com Jesus, o Filho amado de Deus, né? O Filho amado de Deus. É isso que o Senhor quer, que a gente fique cada vez mais parecido com Jesus. E com isso, a gente tem uma vida de glória em glória, em nome do Senhor Jesus, porque é o dia que Jesus voltar, tudo isso acaba. Tá bom? Então vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade e fidelidade. Tira essa tristeza que está no coração dessa mulher, Pai querido. Tira essa tristeza, Senhor, essa tristeza. O Senhor é aquele que corrige aqueles que o Senhor ama. De que às vezes nós erramos, Senhor, mas não queremos ser corrigidos, Paizinho. Ó Senhor, tem de misericórdia, Pai, ensina todas as coisas, ensina, Senhor, o valor da correção, o Senhor corrige, Pai, não é, Senhor, para que ficamos cada vez mais revoltados, não, Pai, é para que venhamos entender o Teu amor, o Teu cuidado, Pai, porque o que está em jogo, Senhor, é a nossa salvação, Pai querido, porque de que adianta a gente ter uma vida boa aqui e perder a nossa salvação? Então, Pai querido, ensina, Pai, ajuda, Senhor, fortalece, assim como o Senhor fortaleceu Davi, Pai querido, assim como ele foi capaz de escrever mais salmos, Pai, mais canções ao Senhor, de adoração ao Senhor, ensina, Pai, em nome do Senhor Jesus, essa irmã que está me ouvindo, esse irmão que está me ouvindo, Pai, a eu escrever mais louvores ao Senhor, a dedicar mais louvores ao Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Meu nome é Giovana Cristina. Coloque seu nome aí no relógio mundial de oração, porque todos os dias nós estamos orando por vocês, tá bom? Eu sou apenas uma das intercessoras do relógio mundial de oração, tá bom? Um beijo e assine o nosso canal para que essa mensagem, as nossas orações que são colocadas ali se espalhem e orem junto conosco, porque orando em concordância, tá? O Senhor nos abençoa. Tá bom? E nós ajudamos a abençoar outras pessoas que estão precisando de ouvir aquela oração. Tá bom? É assim que funcionam todas as coisas nas regiões celestes. Tá? Um beijo, fica com Deus.